Inimigos da doutrina do juízo investigativo, Ezequiel Gomes. Eu sou Ezequiel Gomes, sejam bem-vindos ao canal Vem Senhor Jesus, e hoje nós retomamos a nossa série a respeito da doutrina do juízo investigativo, trabalhando um pouquinho a ideia aí dos inimigos dessa doutrina, né? E eu não sei se você se surpreende de ver o meu nome aí identificado como um dos inimigos dessa doutrina, mas caso você se surpreenda, digo você que não deveria se surpreender, sabe? O Adventismo do sétimo dia, em grande medida, orbita em torno da doutrina do juízo investigativo. Essa é, de fato, a nossa doutrina. E ela é uma doutrina distintiva. Nenhum outro grupo cristão tem a mesma visão que o Adventismo tem em relação a este tópico específico, e não deveria ser novidade para muita gente que o Ezequiel Gomes, esse que vos fala, é considerado inimigo da Igreja Adventista do Sétimo Dia há muito tempo. Mesmo muito antes de eu ser pastor, já havia muita gente que dizia que eu era inimigo da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e mais ainda depois dos contextos aí do meu desligamento do ministério e das polêmicas em torno aí da administração da igreja e tudo mais, muita gente me considera mais ainda inimigo da igreja adventista, né? Como é que você vai ser inimigo da igreja adventista sem ser inimigo da doutrina do juízo investigativo, não é mesmo? Será que é assim? Bom, bacana. Eu vou tratar essa questão com vocês com muita transparência, muita clareza, conforme, né, a minha característica, a minha personalidade particular, mas antes de adentrar aí um pouquinho para explicar melhor o que eu quero dizer com tudo isso para vocês, eu gostaria de dizer algumas coisas. Primeiro, eu gostaria que essa fase da minha série, falando dos inimigos da doutrina do juízo investigativo, já tivesse acabado e agora eu já pudesse entrar questionando, refutando, argumentando em torno das questões trazidas pela TV Caminho Livre, mais conhecida como TV Caminho Predestinado por aí, mas infelizmente eu não consegui terminar a série. Por quê? Porque eu acabei sendo convidado para fazer o debate no Vejam Só a respeito de Romanos 9, no momento em que faltava ainda alguns vídeos, né, dessa série aí do juízo investigativo, né, e dos seus inimigos, para contextualizar a visão um pouquinho mais ampla em torno desta questão, tá? Mas infelizmente não consegui terminar e ainda tem aí uma meia dúzia de inimigos da doutrina do juízo investigativo a serem identificados para daí finalmente a gente poder terminar esse momento da série e aí a gente poder partir de fato para as questões da TV Caminho Livre. Beleza? Então peço desculpa para vocês em relação a isso, mas o cronograma e a data do debate sobre Romanos 9 acabou se interpondo entre eu e o término desse momento da série do juízo investigativo. Beleza? Estando isso explicado, eu então gostaria agora de entrar com vocês naquilo que eu desejo falar a respeito de mim mesmo como suposto inimigo da doutrina do juízo investigativo, o suposto inimigo da Igreja Adventista do sétimo dia, tá bom? Vamos lá. Bom, a gente começa identificando algo que é óbvio, mas que nem todo mundo gosta de enxergar. O Adventismo do sétimo dia é internamente dividido. E nós temos, dentro do Adventismo, visões teológicas plurais que coexistem e nem sempre pacificamente, ok? Isso é óbvio, mas nem todo mundo gosta de enxergar essa realidade em função de algumas das suas implicações. O Adventismo não tem aquela unidade mais desejável entre as igrejas de uma forma geral e é internamente dividido. Eu não quero dizer com isso dissidências, tá bom? Dissidências são grupos que saem de uma igreja maior, de uma igreja central, para formar ministérios
ministérios não que simplesmente orbitam, né, o adventismo, mas que de fato se separam dele. Poderia citar aí adventismo da promessa, adventismo da reforma, coisas dessa natureza. Não é a esse tipo de divisão que eu me refiro. Eu me refiro a divisões internas dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, não a movimentos de reforma, movimentos separatistas e etc. A questão dos ministérios independentes é um pouquinho mais complexa, uma vez que muitos desses ministérios se consideram, de fato, partilhando, né, da essência do adventismo do sétimo dia e não se separando, né, da igreja, da organização, da instituição. Alguns deles já são um pouco mais independentes mesmo e não tem problema em fazer, né, a polêmica e o confronto com a instituição. Alguns desses ministérios independentes devolvem dízimos para a igreja adventista, outros pegam o dízimo das pessoas e não encaminham para a igreja adventista. Aí a gente começa a se deparar com um lado do adventismo do sétimo dia que nem todo mundo conhece, mas que cada vez mais as pessoas estão começando a conhecer, especialmente porque o Brasil hoje já é um lugar que tem bastante ministério independente dentro do adventismo do sétimo dia, e já tem, né, também a Igreja da Reforma, da Promessa, que aí já são pessoas, né, e organizações que saíram, né, do adventismo do sétimo dia, beleza? Então a situação interna do adventismo, ela é, por natureza, complexa, em função de algumas realidades que são, vamos pensar assim, possíveis de serem traçadas na história. Quando o movimento milerita se esfacelou diante do descumprimento da visão de Guilherme Miller sobre a volta de Jesus por volta de 1843, 1844, aquelas pessoas que fizeram parte desse movimento tinham vindo de muitos backgrounds religiosos, teológicos, de igrejas diferentes, e agora muitos deles retornaram às suas igrejas de origem e outros começaram movimentos mais independentes. E aí existiam muitas influências, né, dos presbiterianos, dos metodistas, dos congregacionalistas, dos trinitarianos, dos antitrinitarianos, dentro, né, desse movimento esfacelado agora em função, né, do descumprimento da visão de Guilherme Miller, de todo o movimento millerita, tá bom? O adventismo do sétimo dia, ele vai surgir de um desses grupos, dos vários grupos que tinham em função do movimento millerita, e o adventismo, ele inicialmente tinha muito receio de se tornar uma religião organizada, de definir um credo específico que fosse ali especificado, que pudesse de alguma maneira ressoar os grandes credos aí, né, dos cristãos pela história, e eles viam isso como uma forma de tornar a igreja babilônia, porque a Babilônia se organizava em torno de doutrinas humanas e perseguia quem não acreditava naquelas doutrinas humanas, e escorraçava as pessoas da igreja, e excluíam as pessoas da igreja, e criava inúmeros problemas sociológicos da religião e tal, e etc. O adventismo via tudo isso com muitas reservas, e não estabeleceu um credo e foi muito resistente a, inclusive, organizar a igreja, a, inclusive, organizar todo o sistema, né, de benevolência sistemática que depois vai se desenvolver em toda a prática, né, dos dízimos e ofertas dentro do adventismo do sétimo dia, uma das questões bem polêmicas no mundo cristão de uma forma geral. E o adventismo, inicialmente, então, ele se viu, né, dentro desse caldo eclesiástico, cultural, religioso, de um monte de influências, e ele emerge desse caldo todo com uma certa unidade, mas não com unidade absoluta. E hoje, que já faz aí 150 anos, né, do movimento adventista, já um pouquinho mais maduro, inclusive já com uma forte institucionalização e até inclusive, em certo sentido, já entrando em movimento de decadência, o adventismo, ele agora abriga grupos, né, que estão unidos em função de algumas questões, mas divididos em função de outras. Essas questões que unem ou dividem todos os adventistas são consideradas dentro do grupo mais ou menos secundárias por algumas pessoas,
E isso torna o Adventismo uma religião plural que tem pelo menos 4, vamos pensar assim, expressões bem definidas de acordo com o pensamento do Fernando Canali. Aqueles que me conhecem sabem que eu sou crítico do Fernando Canali, não concordo com muita coisa que ele ensina. Creio que ele é uma péssima influência dentro do Adventismo do sétimo dia. Entretanto, naquilo que ele divide o Adventismo em 4 vertentes principais, em grande medida eu concordo com ele, tá bom? E ele diz assim que existe o Adventismo histórico, o Adventismo evangélico, o Adventismo progressista e o Adventismo bíblico. Naturalmente, haverá polêmicas na definição de cada um desses 4 grupos dentro do Adventismo. E o meu propósito aqui não é fazer uma aula muito profunda sobre esse ponto. Talvez em algum outro momento a gente encare esse dilema um pouquinho mais de frente, tá? Mas fazendo uma visão assim bem geral, o adventismo histórico é aquele adventismo muito apegado aos pioneiros e a Ellen White, e que de alguma maneira vão por caminhos que são considerados legalistas, perfeccionistas e coisas nessa direção. Naturalmente, eu estou fazendo uma simplificação, né, das características desse grupo. Eles mesmos não se consideram legalistas ou perfeccionistas, eles simplesmente se consideram fiéis adventistas, além, né, fiéis acima da maioria dos demais adventistas representados pelos outros grupos, tá bom? Eles também acreditam na Bíblia, etc. Mas eles fazem uma leitura da Bíblia muito enviesada em função dos pioneiros da Igreja Adventista, em especial da Ellen White, tá bom? Com a visão particular que eles têm, a leitura particular que eles têm dos escritos da Ellen White. O adventismo evangélico é um pouco do outro lado desse pêndulo, né? São os adventistas não muito conectados aos pioneiros e a Ellen White que buscam as questões cristãs, bíblicas, de uma forma um pouquinho mais enfatizadas do que as questões de Ellen White e dos pioneiros da Igreja Adventista, tá? É um pessoal bastante influenciado pelo movimento evangélico de uma forma geral, que inclusive busca fazer com que o adventismo seja reconhecido meramente como uma religião evangélica normal, sem essas pechas de seita e coisas dessa natureza, e sem muita conexão e muita ligação, muita importância aos pioneiros e a Ellen White, tal qual o grupo dos adventistas históricos, tá bom? Ambos os grupos se acusam, né, de serem apóstatas, de serem isso, de serem aquilo, e dentro disso tudo também existe um terceiro grupo, que são os adventistas progressistas, né? Geralmente esse é o menor grupo dentro do adventismo, é um adventismo um pouco mais alienado dessa briga entre os históricos e os evangélicos, e são pessoas de alta educação, geralmente é um tipo de adventista que foi criado na igreja, mas tem uma alta educação e já nega coisas como teoria da criação, ou pelo menos tenta conectar um evolucionismo teísta dentro da visão adventista. É um grupo minoritário, mas é um grupo influente, tem dinheiro, são pessoas que trabalham, né, as suas visões dentro da igreja, são um pouquinho mais liberais de uma forma geral, assim, com uma classe social mais alta dentro do adventismo e tal. Então, às vezes, são pessoas que não têm muito problema em admitir bebida alcoólica, ou dança, ou joia, e consideram essas coisas assim, tipo, meio da massa ignorante, e entram aí um pouco dentro de algumas questões bem interessantes, tá bom? Esse é um grupo bem minoritário, mas é um grupo que tem a sua representação dentro do adventismo do sétimo dia. E, por fim, o Fernando Canali fala do adventismo bíblico, né? Que seria, de alguma forma, um adventismo mais profundo e mais equilibrado, que faz a ponte entre o adventismo histórico e o adventismo evangélico, né? O adventismo bíblico seria, de fato, o adventismo mais maduro, mais coerente, mais equilibrado, mais correto, de uma forma geral, tá bom? Naturalmente, os membros e os representantes dos 4 grupos gostariam de ser identificados como fazendo parte desse grupo mais maduro, mais profundo e mais correto, né? Por isso existem essas tensões e divisões internas dentro do adventismo.
Seja como for, você acha que o Ezequiel Gomes faz parte de qual vertente dessas 4 vertentes do Adventismo? Bom, eu serei acusado de fazer parte do Adventismo evangélico e serei identificado por aqueles que me defendem e concordam comigo como fazendo parte do grupo do Adventismo bíblico, tá bom? Seja como for, eu não estou aqui nesse vídeo para me justificar e dizer que eu sou certo em tudo e quem discorda de mim é errado em tudo. As coisas não são assim 8 ou 80 de acordo com a minha mentalidade, e eu aceito as críticas dos que me criticam, e também não estou muito a favor e em busca dos defensores que venham a me defender. Tenho as minhas convicções bastante sólidas em relação às discussões de uma forma geral. Em alguns pontos concordo com os adventistas históricos, em outros concordo com os adventistas mais evangélicos. Inclusive vejo alguma razão entre alguns adventistas progressistas e busco pautar, a minha teologia com base na palavra de Deus, tá bom? Como a Bíblia Sagrada. Entendo que a Bíblia Sagrada ensina que existem dons espirituais, o dom de profecia é um dos dons espirituais, e creio que sim, que o dom de profecia se manifestou na vida e obra de Ellen White. Ainda que seja profundo inimigo dos adventistas históricos, que creio eu que fazem uma leitura péssima dos escritos de Ellen White, tá bom? Então, basicamente, esse é um contexto um pouco mais geral, para você conhecer um pouquinho mais do Ezequiel Gomes. E como que isso funciona? Como é que o Ezequiel agora é taxado de um inimigo da doutrina do juízo investigativo, sendo que Ezequiel vai lá na televisão e defende a doutrina do juízo investigativo e faz 1 milhão de vídeos com 1 milhão de argumentos a favor do juízo investigativo? Como que no final das contas ainda o Ezequiel é chamado de inimigo dessa doutrina? Como é que isso funciona? Bom, por detrás dessa polêmica, existe uma divisão dentro do adventismo do sétimo dia entre esses adventistas que eu considero legalistas, perfeccionistas, que se apropriam da história do adventismo, da Ellen White, para defender as suas visões específicas sobre pecado, salvação, escatologia e etc., em torno das suas visões particulares que eu considero legalista e perfeccionista. Para esse grupo, o juízo investigativo de fato é essa doutrina que dá base para tudo isso que eles pensam, e quem pensa a respeito da doutrina do pecado, da salvação, da escatologia diferente deles, é inimigo do verdadeiro adventismo do sétimo dia. Por isso, essas pessoas me consideram um inimigo da doutrina do juízo investigativo, tá bom? Eu sou um representante do adventismo de um outro lado dessa briga, Eu sou um representante do adventismo que enxerga o juízo investigativo na Bíblia, na palavra de Deus, em especial na nossa interpretação historicista de Daniel e Apocalipse, e na nossa interpretação do livro de Levítico e do livro de Hebreus, conforme eu expliquei aí na minha série, de forma relativamente extensa, beleza? Então, para vocês entenderem as questões como um todo, por que o Ezequiel é considerado um inimigo da doutrina do juízo investigativo? Porque dentro do adventismo existe de fato um grupo de adventistas que compreende o adventismo de uma forma muito particular, peculiar e específica. E basicamente, essas pessoas enxergam o adventismo do sétimo dia como a reforma da reforma da reforma e a restauração da verdade divina num contexto de grave apostasia no cristianismo. Então esses adventistas entendem que o catolicismo romano e o protestantismo representam, de alguma maneira, uma grande apostasia. Uma apostasia da verdade bíblica. Inclusive é um pouco disso, desse tipo de convicção, que os adventistas são taxados de exclusivistas, em função de que eles discordam de todo mundo e todo mundo discorda deles, É por causa disso que o adventismo é taxado de exclusivista, de sectário, e tenta-se pintar o adventismo como essa coisa monstruosa, abominável, herética, diabólica.
Porque o adventismo também se contrapõe a esses grupos todos, né, católicos e evangélicos, e também se coloca, né, como estando acima deles no entendimento da verdade, da palavra de Deus e etc. Em grande medida, os tópicos em função dos quais esses embates acabam orbitando são a doutrina do pecado, a doutrina da salvação, a escatologia, toda a doutrina dos dons espirituais, com foco no dom de profecia, na vida e obra de Ellen White, à luz da ideia toda aí da teologia do santuário, da doutrina do santuário. O que acontece é que esses adventistas fazem uma leitura muito específica de cada uma dessas coisas e eles compreendem algo mais ou menos da seguinte forma. O pecado é a transgressão da lei de Deus. Então você pode e deve viver sem pecar no ponto de viver sem transgredir a lei de Deus. Aí entra um monte de discussões sobre a guarda do sábado e os 10 mandamentos de uma forma geral, tá? Então assim como é possível viver sem roubar, é possível viver sem transgredir o sábado ou sem fazer as coisas que os 10 mandamentos proíbem, e quem não faz nada do que os 10 mandamentos proíbem, está vivendo o quê? Sem transgredir a lei. O pecado não é a transgressão da lei? Então está vivendo sem pecado. Ou, pelo menos, deve almejar e deve conseguir em algum momento viver essa vida sem pecado. Porque o pecado, ele precisa pressupor a ideia do livre-arbítrio, e eu posso pecar ou não pecar de acordo com o meu livre-arbítrio. E basicamente as coisas vão fermentar um pouco dentro dessas discussões como um todo, tá? Então, pecado e lei, livre-arbítrio, obediência e tal, são assuntos em torno dos quais o adventismo entende que os cristãos, de uma forma geral, passaram por um grave processo de apostasia, com a visão agostiniana do pecado original no catolicismo, com toda essa visão da predestinação fatalista do calvinismo, e com as incoerências dos nossos amigos arminianos também, que creem de uma forma um pouquinho mais correta, mas também não querem guardar o sábado, e etc. Então o adventismo se contrapõe a tudo isso, e esses adventistas com esse viés mais legalista, mais perfeccionista, eles acabam enxergando a igreja adventista do sétimo dia como essa igreja singular que tem a verdade em contraposição a todas as igrejas que se confundem na mentira, em torno dos assuntos pecado, lei de Deus, obediência, perfeição e etc. E aí começam as discussões da soteriologia. Não, porque a salvação não é simplesmente a justificação. Existe uma santificação que deve conduzir à perfeição. E a gente pode e deve alcançar a perfeição. Especialmente se a gente é a última geração e tem toda uma teologia em função desse tipo de coisa. E basicamente, esses adventistas desse grupo, eles consideram a Ellen White muito importante para o estabelecimento dessa visão de uma forma geral. Sem Ellen White, nós não teríamos a doutrina do santuário que temos, a doutrina do pecado que temos, a doutrina da salvação que temos, a doutrina do juízo investigativo que temos. Então tudo está muito conectado com essa vida e obra da Ellen White. A gente deve ser muito grato a Deus pela vida e obra da Ellen White. E a gente só pode ser adventista fiel se a gente mantiver a nossa compreensão da vida e obra de Ellen White como sendo de fato essa autora inspirada que traz todas essas doutrinas que a gente pode viver sem pecar e um monte de questões em torno da cristologia, da soteriologia, da antropologia, do livre-arbítrio humano, de Cristo vivendo em carne pecaminosa sem pecado e agora a gente podendo vencer o pecado também na carne pecaminosa. E esses adventistas, eles enxergam de fato as coisas sobre esses prismas e eles entendem que quem quer dizer que não, que a gente tem que defender a Bíblia como sola escritura e coisas desse sentido, é porque essas pessoas são os apóstatas que na verdade não creem em Ellen White, e eles são falsos adventistas, e tem toda uma treta gigantesca, entendeu? No que tange a doutrina do juízo investigativo, esse grupo entende que o ritual do santuário e o dia da expiação tratam de erradicação do pecado, não meramente de perdão do pecado. Então o pecado ele não pode ser só perdoado
ele tem que ser erradicado. A fidelidade à lei de Deus implica em erradicação do pecado na nossa vida e na nossa experiência, e isso envolve a gente guardar não só os 9 dos 10 mandamentos, mas os 10, inclusive, a guarda do sábado. Então, fidelidade completa. E essa fidelidade vai além das questões dos 10 mandamentos, inclui a gente ter uma alimentação vegetariana, saudável, as nossas roupas serem especialmente decentes, especialmente o lado feminino da história, que parece que tem um pouquinho mais de problema com as questões de sensualidade, ou será que são os homens que têm um pouquinho mais de problema com a sensualidade feminina, né? Não sei. Aí você tira as suas conclusões. Mas a fidelidade desses adventistas deve envolver então as questões de estilo de vida, comida, roupa, música, entretenimento, literatura, para você estar preparado para ser essa última geração de cristãos que vai estar viva quando Jesus voltar e vai fechar a porta da graça, e só quem for perfeito e sem pecado é que vai sobreviver. E qualquer igreja e qualquer pessoa que tenha uma visão diferente dessa ampla hiperestrutura do perfeccionismo adventista é apóstata, instrumento de Satanás, tá bom? Eu vou até tomar uma água aqui depois dessa exposição toda, viu? Basicamente, essa é uma visão muito forte dentro do adventismo. Existem muitos adventistas que mantêm uma visão mais ou menos nessa direção. Claro, também não existe unanimidade dentro desse grupo, alguns pensam um pouquinho mais assim, outros um pouquinho mais assado, mas a essência basicamente é essa. E dentro dessa visão, a doutrina do juízo investigativo é o fundamento desse legalismo todo, desse perfeccionismo todo, dessa vida idílica e edênica que esse pessoal aí pretende viver no contexto do fim do mundo, né? E aí o que acontece? O Ezequiel Gomes, esse pecador que vos fala nessa fotinho aí, olha que engraçado esse cara, né? Eu coloquei essa foto aí porque ela me parece muito sombria, assim, né? Essa foto eu tirei numa igreja católica na região de Petrópolis, no Rio de Janeiro. A gente estava passando por lá, num contexto que a gente foi tocar com o Ministério de Louvor do NASP lá no IPAI, e a gente passou aí nessa igreja e alguém tirou essa foto minha aí, meio sombria aí, por isso que eu coloquei essa foto aí. Mas esse cara aí, o Ezequiel Gomes, que nessa época aí tinha um pouquinho mais de cabelo que tem hoje, né, mas também não muito, esse camarada é inimigo mortal dessa visão adventista. E sempre foi e sempre será. Pelo menos é a minha perspectiva de vida, né? A gente nunca diz nunca, né, o que vai acontecer no futuro, mas no horizonte do Ezequiel Gomes, esta visão destes adventistas é absolutamente e profundamente herética, de implicações terríveis em inúmeras direções e nega a palavra de Deus e os escritos de Ellen White em inúmeras direções. Por causa disso é que o Ezequiel é considerado um inimigo da doutrina do juízo investigativo. Por quê? Porque eu sou do tipo de pessoa que não abre mão do princípio sola scriptura. E basicamente, existe uma forte polêmica sobre o princípio sola scriptura em relação à crença e à submissão ao dom profético de Ellen White e etc. Essa é uma ampla discussão, a gente pode inclusive fazer uma série só sobre ela, tá? Se existe uma contradição ou não do princípio sola scriptura com a fé em um profeta não canônico, inspirado por Deus, no mesmo nível dos profetas bíblicos, se de fato existe inerrância desse profeta não canônico, se de fato esse profeta não canônico deveria e poderia ser canonizado, inúmeras discussões sobre esse tipo de coisa. Mas eu, Ezequiel, sou um adventista que não abro mão do princípio sola scriptura.
E tenho, naturalmente, as minhas convicções particulares das implicações do princípio sola scriptura sobre a vida e obra de Ellen White e etc. Tá bom? Também não vou entrar em muitos detalhes nesse tipo de implicação e questão aqui, mas é importante que você entenda isso, tá bom? Então, eu sou inimigo de qualquer doutrina do juízo investigativo que não esteja fundamentada única e exclusivamente na Bíblia. Ponto. Se você é um adventista que vai querer defender o juízo investigativo, porque assim diz Ellen White no Grande Conflito, ou no Desejado de Todas as Nações, ou no Ciência do Bom Viver, ou em qualquer coisa que Ellen White tenha escrito, eu, Ezequiel, vou ter um problema com você. Não porque eu tenho um problema com Ellen White, mas porque eu tenho um problema com você. É bem diferente. Eu entendo que a doutrina do juízo investigativo é bíblica. Por isso, dos meus 100 e tantos vídeos defendendo a doutrina do juízo investigativo, eu praticamente não citei Ellen White em momento nenhum. Claro, fiz um vídeo sobre ela, um outro momento citei alguma coisa que os críticos falam sobre ela, mas basicamente toda a minha defesa do juízo investigativo é a defesa do método historicista de interpretação sobre Daniel e Apocalipse e das questões que o Adventismo enxerga no livro de Levítico, no livro de Hebreus, nas cartas de Paulo e etc. Tá bom? Então eu estou fazendo a discussão bíblica em harmonia com a minha fé no princípio sola scriptura, que tem a chancela e o embasamento da própria Ellen White, que também defendeu o princípio sola scriptura. Então, se defender esse princípio significa ser contra Ellen White, a própria Ellen White deveria ser considerada contra Ellen White, tá bom? E é isso. Então, as tretas estão começando a ser melhor compreendidas, pelo menos eu espero, tá bom? E aí, beleza. Então, o Ezequiel é inimigo desta forma de fazer teologia do juízo investigativo que tem por base Ellen White, tá bom? Creio que a própria Ellen White diria, vai defender o juízo investigativo com base na Bíblia, não no que eu escrevi, né? Inclusive, Ellen White fala coisas muito fortes em relação a esse tipo de coisa, né? Que se você crê na Bíblia e seguir a Bíblia, você não precisa de uma vírgula do que essa mulher escreveu, né? Ela mesma diz isso, né? E eu concordo 100% com a Ellen White, tá? Você não precisa da Ellen White. Siga a palavra de Deus. Agora, isso não quer dizer que Deus não tenha usado a Ellen White, como usou tantas pessoas na história, para pregar o evangelho, chamar a atenção à Bíblia, a Cristo e tal, etc. E como me usa, né? E usa você, espero, né? Usa muito daqueles que me ouvem também, que pregam, que ensinam, que dão estudo bíblico e etc. E assim a igreja vai avançando pregando o evangelho, tá bom? Então a treta tá bacana aí, vamos tomar agora um suquinho de uva, né? Aproveitar que a gente ainda tem bastante coisa para falar. E aí assim, pessoal, como eu tenho a minha visão bem específica, bem embasada, bem fundamentada no princípio sola scriptura, então eu, Ezequiel Gomes, por causa da leitura bíblica que faço do princípio sola scriptura, vou para a doutrina do pecado, por exemplo, discordo de muita coisa que alguns adventistas enxergam aí em torno da doutrina do juízo investigativo em conexão com a hamartiologia, né? O estudo da doutrina do pecado. E o que acontece? Esses adventistas que usam Ellen White, a doutrina do santuário, usam a Bíblia e usam pioneiros da igreja e não sei mais o que, para defender uma impecaminosidade, uma impecabilidade, uma possibilidade de vitória absoluta contra todo e qualquer conceito de pecado, eu creio que eles incorrem em inúmeras implicações heréticas à luz da doutrina do pecado na palavra de Deus. Essa discussão da doutrina do pecado é uma discussão extremamente ampla, eu já fiz várias semanas de oração sobre o assunto do pecado, em conexão com a salvação, em conexão com a escatologia, um monte dessas coisas, tá bom? E a gente não precisa retomar cada discussão específica aqui, mas eu entendo que se esses adventistas heréticos aí, legalistas, perfeccionistas, estivessem corretos, a Bíblia estaria errada, certo? Em muitos particulares a respeito da doutrina do pecado. Não só no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento.
Eu não enxergo essa doutrina, essas implicações de impecaminosidade, que você vai viver sem pecado antes da glorificação. E esse é um dos motivos pelos quais eu considero esta visão adventista do juízo investigativo uma heresia abominável. E o contrário também é verdade, porque esses adventistas também me consideram, então, inimigo da doutrina do juízo investigativo. Por isso, inclusive, durante a minha série, eu falei várias vezes sobre o conceito de pecado à luz da doutrina do santuário, à luz da doutrina do juízo investigativo, no livro de Daniel, no livro de Levítico, no livro de Hebreus, no livro do Apocalipse, nas cartas de Paulo, porque tudo isso é extremamente importante, porque isso está na base da doutrina, né? Por que que existe um ritual do santuário? Porque existe um pecado que precisa ser expiado e esse pecado precisa ser eliminado da vida do povo. Eu não discordo que a Bíblia tem inúmeras ênfases de erradicação de pecado. E inclusive que nós podemos vencer o pecado em inúmeros pontos, em inúmeras questões. Inclusive não só podemos, como devemos. Entretanto, a minha discordância é que essa erradicação seja absoluta e completa antes da glorificação. Eu creio que nós podemos vencer vícios, problemas, transgressões em amplo sentido, mas nós não podemos ser pessoas perfeitas como Cristo foi em todos os sentidos. Essa é a discordância, tá bom? E às vezes a gente é acusado de defender o pecado, quando na verdade o que a gente defende é a doutrina bíblica do pecado, tá bom? Para quem não entendeu ainda. Beleza. E toda a minha visão da doutrina do pecado leva absolutamente a sério a palavra de Deus, e aí vai desembocar em toda a discussão soteriológica. Eu entendo a soteriologia dos adventistas históricos, legalistas, perfeccionistas, como absolutamente equivocada. Eu não nego que há perfeição cristã, que há santificação, além da experiência da justificação. Claro que há. Mas, em certo sentido, essa experiência ela já é presente e, em outro sentido, ela ainda é futura. É um pouquinho da manifestação da tensão escatológica entre o já e o ainda não, que de alguma maneira agora se expressa na tensão soteriológica. Inclusive eu fiz vídeos bem específicos sobre isso durante a nossa série. E agora você começa a entender um pouco mais. A implicação disso para a discussão que eu estou fazendo aqui é que em certo sentido a gente já é perfeito, em outro sentido a gente ainda não é perfeito. Em certo sentido nós já vencemos o pecado, mas em outro sentido ainda não de forma definitiva e absoluta. E os nossos amigos adventistas, históricos, perfeccionistas, legalistas, das quais eu compreendo a visão deles, eles acreditam que a compreensão daqueles que compreendem como eu tem implicações heréticas de defender o pecado. Então você não precisa lutar muito contra o pecado, porque todo mundo peca. Agora, para você dizer que todo mundo peca, você não precisa dizer que a gente não precisa lutar contra o pecado. Ah, mas a gente vai lutar e nunca vai vencer. Veja, nós vamos lutar e vencer em muitas instâncias, e nós vamos lutar, mas não vamos vencer em todas as instâncias. Isso não é heresia, isso é simplesmente a realidade. E essa realidade soteriológica implica que a salvação em Cristo é real, transforma a nossa vida, nós precisamos ser pessoas diferentes do que nós éramos antes de conhecer a Cristo, e precisamos ser pessoas cada vez melhores em amor, em fé, em santidade, em obediência e tudo mais. Mas nós não somos tudo aquilo que Cristo foi. Até porque Cristo foi absolutamente sem pecado em absolutamente todos os momentos. E nós não somos isso. Tá bom? Nós não somos absolutamente sem pecado em nenhum momento da nossa vida, tá bom? Por isso se mantém uma diferença entre Cristo e a humanidade. Ainda que Cristo tenha sido um ser humano, ele foi um ser humano diferente dos demais no ponto do pecado. Onde todos os seres humanos pecaram, Cristo nunca pecou. Isso não nega a humanidade de Cristo, até porque Adão um dia foi humano sem pecado, ele só se tornou humano pecador depois de transgredir a ordem, de maneira que a humanidade não é sinônimo de pecado. Mas após a queda, todo ser humano é pecador, com exceção de Jesus Cristo.
E esse tipo de argumento e raciocínio soa muito herético aos nossos amigos adventistas que acham que o juízo investigativo é esse legalismo perfeccionista que se você só vai sobreviver ao juízo se você for sem pecado, obedecendo a lei de Deus perfeitamente. E aí entra todo tipo de legalismo e perfeccionismo que se desenvolve na experiência religiosa desse grupo e que eu particularmente abomino, tá bom? Isso tudo vai ter inúmeras implicações para a escatologia, fechamento da porta da graça e etc. E eu já trabalhei extensamente essas questões. Você pode procurar o meu nome aí, coloca aí Ezequiel Gomes, perfeccionismo, fechamento da porta da graça, doutrina do pecado, soteriologia, você vai encontrar 1 milhão de coisas nos meus sermões em áudio, em vídeo, em texto, livro, e-book e tudo mais, artigo e etc. Tá bom? Basicamente é isso. Agora, vejam a situação um pouquinho mais ampla e um pouquinho maior, para vocês entenderem quem é que está falando com vocês aqui sobre a doutrina do juízo investigativo. Eu sou do tipo de pessoa que gosta muito das discussões literárias, exegéticas, hermenêuticas, tá bom? Eu de fato gosto dessas discussões, inclusive em relação à história, filosofia, teologia, de uma forma geral, tá bom? E por causa disso, eu desenvolvi muitos argumentos, muitas percepções particulares, muitas defesas daquilo que compreendo como a verdadeira fé adventista, que é contraposta a esse legalismo perfeccionista desse pessoal aí por aí, e etc. E por causa disso, né, eu desenvolvi uma forma didática de explicar, muitas pessoas inclusive me elogiam em função disso, né, o Ezequiel sabe explicar, explica bem, também nem todo mundo concorda, né, algumas pessoas às vezes me acham prolixo, confuso, muito complicado, etc. Mas aí depende um pouco também da experiência prévia de cada uma dessas pessoas, dos seus preconceitos, das coisas que valoriza ou que não valoriza, um pouco desse medo que as pessoas têm de pessoas questionadoras como eu. E tudo bem, ok. Mas o fato é que eu entendo da maioria das discussões em torno dessa questão ampla como um todo e sei explicar. E é por causa disso que eu sou muitas vezes taxado de inimigo da doutrina. Por quê? Porque eu desmascaro a visão herética da doutrina. Só que essa visão herética da doutrina do juízo investigativo é considerada por alguns adventistas como a verdadeira essência da igreja adventista do sétimo dia. E esse é o verdadeiro problema. Porque nós somos uma igreja plural, onde nem todo mundo pensa da mesma forma, nós temos essa divisão bem forte dentre nós, que é quase uma divisão joio e trigo, apesar de não ser exatamente isso. E geralmente, então, estas discordâncias entre as pessoas contextualizam as polêmicas dentro da fé adventista. E é muito interessante a gente perceber as implicações dessa polêmica, porque agora os defensores de uma doutrina do juízo investigativo, legalista, perfeccionista, herética e etc., vão me acusar de que eu é que sou o inimigo da doutrina. Só que vocês me conhecem e vocês sabem que eu não deixo barato. E eu devolvo a acusação. São essas pessoas que realmente não entendem a visão adventista, a tornam dependente da Ellen White, inclusive de uma leitura péssima dos escritos da Ellen White, e tornam o adventismo de fato sectário, exclusivista, sabe, antibíblico, de uma forma abominável. Só que existe uma implicação bem interessante em relação a essa discussão como um todo, que tem que ver com a instituição adventista como instituição. Existe uma questão muito interessante que nem todo mundo está ciente, que basicamente é o seguinte: os adeptos da visão perfeccionista, da visão legalista, do juízo investigativo, geralmente eles combatem a instituição adventista e a acusam de apostasia, mornidão, infidelidade a Ellen White, etc. Infidelidade à Bíblia e tudo mais. Só que geralmente eles fazem isso não de forma pública, mas geralmente eles fazem isso de forma mais sorrateira,
de forma um pouquinho mais indireta, até para eles não serem excluídos da igreja e coisas dessa natureza. Tá? E em público, eles defendem todas as doutrinas e a igreja e não sei o quê. É bem interessante. O Ezequiel é exatamente o oposto. Eu não tenho medo nenhum da instituição adventista. Inclusive, eu sou inimigo declarado da instituição adventista. Inclusive, esse é um ponto que confunde algumas pessoas, né? Eu sou inimigo da divisão sul-americana, da União Sul-Brasileira, da Associação Central Sul-Rio-Grandense, porque creio que essas instituições estão absolutamente em infidelidade ao manual da Igreja e aos nossos regulamentos eclesiásticos administrativos. Ponto. Tanto também em relação à Bíblia e ao espírito de profecia. E eu os confronto publicamente, diretamente, sem nenhuma máscara. Não é de forma indireta, é de forma direta. Agora, dentro do meu trabalho particular, muitas vezes algumas pessoas me procuram para dizer assim, então vamos atacar e vamos destruir, vamos arrebentar e vamos sair da igreja. Eu digo, não, não é por aí. Então, na verdade, em público, eu falo o que deve ser falado. E em privado, eu defendo a igreja, inclusive na implicação de que esses homens que guiam a instituição é que são infiéis à igreja. Esse é o ponto. Só que olha que coisa interessante que surge dessa situação como um todo. Os inimigos da visão adventista, tal qual o Ezequiel a mantém, agora usam as críticas do Ezequiel contra a instituição para pintar o Ezequiel e a visão do Ezequiel como herética. E eles que se afastam do entendimento de fato mais correto do adventismo, do princípio sola escritura, e etc, e etc, e etc, eles que negam a verdadeira doutrina adventista agora posam de defensores do verdadeiro adventismo. Tipo esse pessoal aí, ó, Congresso MV, Maísa Ribeiro, esses grupos perfeccionistas de uma forma geral, enfim, que defendem todo tipo de legalismo e perfeccionismo no nosso meio. Aí, se vocês conseguem entender o que eu estou falando, vocês conseguem compreender um pouquinho melhor as tensões e as polêmicas dentro do Adventismo do Sétimo Dia. E por que as coisas foram como foram, são como são e serão como serão. Aí você consegue entender um pouquinho melhor. Por que o inimigo do juízo investigativo chamado Ezequiel Gomes é um daqueles que mais defende essa doutrina? Entretanto, a defende sob a base correta, a base da palavra de Deus. E não sobre a base das más interpretações da profeta Ellen White para impor pós-lapsarianismo, legalismo, perfeccionismo e essas visões heréticas todas aí que a gente vê florescendo no Adventismo do Sétimo Dia. E depois a instituição faz vistas grossas para tudo isso e depois quer combater Bíblia White e lançar notinha oficial. Hipocrisia! Quem foi que produziu a Bíblia White? Foi o Congresso MV Daniel Silveira. Parceiro de Maísa Ribeiro. Maísa Ribeiro, esses tempos atrás, estava pregando na União Sul Brasileira de Marlington Lopes e depois quer reclamar da Bíblia White, a divisão quer lançar notinha oficial contra a Bíblia White. Vocês vão pro inferno, seus hipócritas. Vocês são malucos, vocês alimentam o negócio, não combatem a heresia, e depois que a heresia começa a dar fruto, quer fazer notinha oficial? Outra coisa, vocês querem perseguir, vocês querem prejudicar uma das poucas pessoas que jamais foram absolutamente explícitas e claras sobre esse grupo, e depois querem que aconteça o quê? Tô falando de quem, né? Tô falando de mim. Eu sou um dos poucos que confronta essas pessoas pelo nome, chama o pecado delas e elas pelo nome. E como é que funciona isso aí agora? Agora a notinha oficial de vocês vai resolver alguma coisa? Não vai resolver nada. E esse pessoal vai continuar sambando na cara de vocês.
Ah, que bonito, né? Mas o inimigo, no final das contas, é o Ezequiel Gomes, né? Inclusive é o inimigo de ambos os grupos, né? Do Congresso MV e da instituição aí guiada por gente mau caráter do tipo de Marlington Lopes, Ayrton Killer, Marcos Júnior e etc, né? Enfim, seja como for, pessoal, eu acho que agora, se você parou para assistir esse vídeo aqui, você consegue entender um pouquinho melhor algumas coisas, tá? E a partir disso que você agora entende um pouquinho melhor, é que eu vou terminar a minha lista de inimigos da doutrina do juízo investigativo, esses sim, de fato, inimigos dessa doutrina, para a gente poder então responder o pessoal da TV Caminho Predestinado, tá bom? Combinado? Até o próximo vídeo, se Deus quiser.